Ezequiel 39, versículo 21. Eu louvo e engrandeço a palavra de Deus, que ela sempre testifica de tudo que nós fazemos aqui. Por quê? Porque a liberdade é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Se nós percebermos tudo que Deus já está fazendo desde o início, até com as oportunidades, com a palavra da missionária, né? Até com os louvores, tudo vai testificar com essa palavra. E essa palavra, ela nos traz entendimento e mais compreensão, porque aqui refere-se a algo que aconteceu no passado, mas que também acontece no presente, amém? E louvamos que é o mesmo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que se move no nosso meio hoje, mas o Deus é o único, amém? Glória a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, continua, Deus, a falar com a tua igreja, Pai, porque estamos aqui para ouvir o Senhor. Que a palavra venha sendo renovada a cada dia em nossas vidas, na unção do Espírito Santo, mas também que se manifeste, meu Pai, o nome, o poder de Jesus em nosso meio, amém? Mas tudo para a glória de Deus. Olha o que a palavra diz, olha como a palavra ela é tremenda. Sabemos que Ezequiel também foi um grande profeta, né? Muito usado pelo Senhor, profeta lá do Vale de Ossos Secos, entre outros, né? Ezequiel foi muito usado em várias profecias. Realmente Deus colocava as palavras na boca dele, né? É tremendo como Deus faz, né? Fez e continua fazendo. Olha o que diz assim, ó. Ezequiel 39, 21 em diante. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações. Usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu o fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluir, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Amém? Olha que palavra tremenda. Olha como a palavra, né, como Deus colocou na boca de Ezequiel para proferir isso para o povo do próprio Deus, do próprio Israel, que era o povo de Deus, o povo de Jacó, aquele povo ali, né, que há um tempo se chamava Jacó, depois chamou-se de Israel, né, porque tornou um povo, a nação, mas o povo de Deus. Olha como Deus, a gente entender o que acontece nos dias de hoje, como aconteceu no passado, porque não há mudança no nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo, amém? Ele tem um modo como agir. Nós temos que compreender que as coisas que relatam a Bíblia, elas são vivas e se renovam a cada dia na nossa vida, cada povo, cada nação, né? Cada geração que vai vindo, Deus continua fazendo a obra dele, não importa se houve evolução nisso ou naquilo, Deus é o mesmo.
Deus não precisa de se evoluir, Ele é Deus, amém? A gente aprende isso, vai desenvolvendo isso aqui, mas Deus, Ele é tudo, Ele não precisa de nada disso, porque tudo Ele tem um domínio e um conhecimento, amém? Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria onisciência, amém? Olha só como é tremendo, vamos entender, né? A gente podemos colocar hoje em dia a pandemia, o que foi falado, né? A respeito das pragas, de tantas coisas que acontecem em nossas vidas, para a gente entender porque certas coisas acontecem. Às vezes a gente tenta procurar uma resposta fora de nós, quando a resposta está em nós mesmos. É algo tremendo, né? Deus, Ele é tremendo. Olha só, né? Eu vou do 21 em diante, né? Não estou lendo antes, né? Mas diz assim, né? E eu porei minha glória. Quer dizer, Ezequiel estava sendo usado, a boca de Ezequiel, com as palavras do próprio Deus, né? Ele falando com aquele povo ali, e hoje está falando conosco. Só que aí tem que entender o que aconteceu e o que está acontecendo hoje. Nós temos que se pôr nessa situação nos dias de hoje, amém? Você não vai se colocar nos dias daquele dia, você vai colocar nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor, amém? No país, no mundo, aqui no bairro, na nossa casa, seja onde for, amém? Nós temos que nos colocar nessa posição hoje, porque essa palavra está sendo para nós hoje, amém? Ela está se renovando. Olha como ele falou assim: e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. Ele fala o que? Poder, glória, poder. Deus é um Deus glorioso, é um Deus de poder, Ele é onipotente, e Ele fala que vai botar, e tem colocado, nós vemos, colocou naquela época, hoje está colocando, uma forma diferente, mas está sendo colocada, entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. Juízo é o que? Julgamento, amém? Porque Ele julga as nações, o nosso Deus julga as nações. Olha como Deus faz, Deus, Ele é tremendo, e Deus sempre e será e é justiça, amém? Quando Ele fizer alguma coisa, Ele tem um porquê. A gente falha, mas Deus não falha não, amém? Às vezes a gente faz alguma coisa errado, nem sempre a gente está certo, mas Deus jamais faz alguma coisa errada, porque Ele é justo e a justiça Ele é, amém? Não importa se é para o ímpio ou para o que não é ímpio, quando Ele fizer, é com justiça, glória a Deus. Com juízo, que eu tiver executado a minha mão, que sobre ela tiver descarregado. Descarregado a gente sabe, né? Aqui fala com as palavras para o povo entender, né? Descarregado. Já viu um caminhão cheio de mercadoria? Quando chama os ajudantes para descarregar, aquilo tudo não sai de uma posição, não vai para outra. E é Deus fazendo, ó, eu pego tudo isso que veio sobre, jogo sobre o povo. Porque Ele está descarregando tudo aquilo que fizeram, que ajuntaram contra Ele, amém? Olha só como é tremendo, e saberão, o 22, e saberão os da casa de quem? Israel. Ele está falando do povo dele, Ele não está falando ainda dos que Ele permite tomar posse do povo dele, Ele está falando primeiro com o povo dele, para o povo saber que Ele é Deus, que Ele tem a benignidade, mas Ele também tem o juízo, né? Que Ele tem o poder para curar, mas também Ele fere, amém? Por quê? Porque Ele é Deus. Agora, Deus sempre, quando atua em algo, Ele quer mostrar algo para que entenda e compreenda que Ele é Deus, amém? Por quê? O nosso Deus não fica oculto e escondido. Ele não fica oculto e escondido, Ele vai sempre se mostrar que Ele é Deus, tem poder e autoridade, amém? Sobre qualquer situação. Olha como é que continua dizendo no 22, que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Olha, Ele ia fazer tanto, porque o povo veio se afastando e fazendo coisa contra Deus. Ele falou, vou mostrar para esse povo que eu sou Deus, não é verdade? O povo ali, para Ele fazer aquilo, o povo começou a ir de encontro a Ele, começou a desprezá-lo, começou de uma forma de se afastar, começou a visão já não olhar para o Deus verdadeiro que é, e Deus falou, vou mostrar para eles que eu sou Deus, e louvamos a Deus por mostrar, né? Porque muitas coisas acontecem, mas pelo menos a pessoa volta, muitos vai ter tempo de olhar para a verdade e para a realidade, amém? E somos nos dias de hoje também. O 23 diz assim, ó, e as nações saberão que os da casa de Israel, olha bem, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro,
porque se rebelaram contra mim. Eu poderia até botar, diz o Senhor. Amém? E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Você viu o que Deus fez? Você observou como Deus faz, né? Deus, quando ele exaltava o povo dele, todos sabiam, poxa, aquele era o povo de Deus, não vão se meter não, porque Deus está na frente. Lembra quando ele tirou de já? Quando ele saiu dali do faraó, houve um respeito muito grande, porque reconheceram, não é o povo, reconheceram o Deus daquele povo. Por isso aquele povo venceu, amém? Porque Deus está na frente, os faraó não teve como derrotar aquele povo. Mas quando ele tem de entregar o povo e mostrar por que o povo pagou o preço, ele faz. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, né, até que já foi revelado algumas coisas, e por fora desse mundo afora da obra de Deus, que Deus falou, vou levar o leito. Você já observou quando Deus fala para uma pessoa que é dele, vou levar o leito, as pessoas não ficam sabendo? E depois não sabe por que foi para o leito? Por causa da rebeldia ou por causa de alguma coisa? Meu tio, ele aqui, quando a missionária ministrou sobre ele, falou, ó, vou levar ele ao leito, mas não é para a morte, mas vou levar. Levou 7 dias, se eu não me engano, 7 dias. Falou para a esposa dele aqui. E ele foi para onde? No leito. O hospital geral ficou 30 dias? 3 meses, eu não sei. Ficou 3 meses. Ele pensou mesmo que já não ia sair de lá. Ele mesmo, e quem viu? A situação que ele ficou foi tão complicada que parecia que não ia voltar. Mas o que Deus falou? Vou levar, mas não é para a morte. E trouxe ele de volta. Passa ainda os apertos, mas Deus trouxe ele de volta, ele está aí com fôlego de vida. Aí teve um culto lá. Eu não sei se alguém daqui foi, Davi foi. Vocês foram, não foi? Teve um culto lá, de uma igreja, e falaram muita coisa a respeito disso que conquistou, porque a casa conquistou, conseguiram alguma coisa lá na casa de melhora, glória a Deus, e Deus com a mão também, fizeram casa nova. E foi totalmente que ele não tinha condição, mas Deus mostrou que com ele conseguiria e fez, conseguiu, mudou a casa toda, aquela casa estava quase caindo, aquela casa muito antiga. E começaram a falar muita coisa, que isso, que aquilo, aí aquilo estava me incomodando. Eu falei, não, tem que falar o que foi a realidade. O porquê? Porque falou que Deus lá me tirou isso, aquilo. Ninguém falou que Deus disse que ele ia para lá. E eu falei assim, olha só, deixa eu falar uma coisa, como foi. Ele foi, porque Deus falou que ia botar ele lá. E ele foi, por algum motivo Deus botou ele lá. Só que disse que não era para a morte. Né? E o pessoal que estava lá era um pouco tradicional, mas ele falou, se Deus falou, falou. Eles aceitaram. Eu falei, foi Deus. E Deus quando falou com esse povo aqui que ele ia levar em juízo, não ia ficar encoberto não, eles iam saber que Deus é Deus, tanto para o que é dele, para o que não é dele, ele continua sendo Deus. E o povo ali, vocês vê que aqui fala que caíram à espada, ou seja, morreram muitos do povo de Deus. Não foi o que está dizendo aqui? E caíram à espada, porque houve batalha, muitos foram presos com vidas, mas muitos na batalha não morrem. Então tu vê que Deus permitiu que o inimigo ali, né? Deus deixou o inimigo, não, vai cair na mão do inimigo, porque Deus quando ele quer, ele permite, mas quando ele não quer, não há inimigo que fique de pé diante de ti, amém? Para a gente saber quem é Deus, para a gente ter certeza que esse Deus é o Deus realmente. Agora, quando é que ele se volta contra o povo? Quando o povo vira as costas para ele. Quando é que vira as costas? Desobediência, rebeldia, idolatria. Idolatria é a pior de todas, né? Que deixa de adorar um Deus vivo para adorar um feito por mão de homem. Esse é o pior que tem. A idolatria é uma desgraça, porque você deixa de adorar um Deus vivo que te criou para adorar um feito pela mão de um homem que não tem vida. É algo, tem outras coisas ruins? Tem, né? Dar criança lá para sacrifício, como fazia ano passado esse demônio Moloque aí, que dava umas crianças, o próprio pai pegava a criança e dava. E tudo nós somos de Deus, e as pessoas atuam contrária, e isso também, diante de Deus tem muitas coisas.
E aqui nós vemos que quando eles fizeram isso, Salomão, vão ficar sabendo. Olha, os ímpios têm que saber quem é o teu Deus, mas o primeiro que tem que saber somos nós. Amém? Nós somos o primeiro a saber e ter que saber reconhecer esse Deus, e depois as pessoas na nossa vida. Por quê? Deus é tão justo que ele faz até o ímpio ver que quando os deles também desobedecem, ele pesa a mão. Tu vê que ele falou, foi bem explícito que Deus falou através da boca de Ezequiel. E as nações, ó, 23, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, diz o Senhor, completando eu. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram a espada. O que Deus falou que escondeu a face? Deus, ele vê todas as coisas, não é? Ele está explicando, é como se assim, ele virou os olhos, não olhou mais para aquele povo, deixou acontecer o que tinha que acontecer, ele permitiu. É para a gente entender isso, não que ele não vê, é como ele falou assim, então tá, então deixou acontecer. E muitos caíram a espada, povo de Deus. Por isso que hoje nós vemos muitos cristãos caindo e sendo derrotados. A gente não tem noção do que eles fazem, do como eles se voltam para Deus, a forma ao qual se voltam para Deus. Às vezes a gente não sabemos, como a gente vê tantas coisas têm acontecido, mas a gente não sabe o que Deus sabe. Por quê? Muitas pessoas podem estar na frente de uma obra, mas pode estar adorando o diabo lá fora. Está na frente da obra, mas para consumir do rebanho o que lhe apraz. E nada disso agrada a Deus. Muitas vezes está na igreja, mas está na droga, está na prostituição. Então a gente não sabe isso, mas Deus sabe. Ali foi um povo, mas Deus, quando tem que tratar com um separado, dois ou três, ele trata. Amém? Deus, ele trata com tudo junto. Para Deus não tem dificuldade. Dificuldade tem para a gente. Para Deus não há dificuldade de tratar com um ou tratar com milhões de pessoas junto ao mesmo tempo. Porque lá no passado a gente via que Deus, quando ia derrubar, derrubava milhões e acabou a história. 40 mil, 30 mil, 20 mil, não importa. Para Deus não tem problema. Pode ter para a gente, mas para o nosso Deus não tem. Amém? Amém. Mas lembre-se, olha, mas Deus é tão tremendo. Olha o 24. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações. A gente vê falar muito isso no meio político, né? De prevaricações, é um crime bravo pela lei normal. Na de Deus também é a mesma coisa. E usei com eles e escondi deles a minha face. Repetindo novamente, escondeu como se ele não olhasse mais. Vou deixar agora. Amém? Não que ele não tenha ciência, mas é para a gente entender que ele deixou, ele parou de olhar. Nós vemos que na Bíblia diz que Deus olha para a terra, para a gente entender. Ele olha para ver aqueles que estão disponíveis em suas mãos. É aquele que busca a presença dele, aquele que se esforça para estar na presença dele, aquele que quer aprender e fazer a vontade dele. Amém? Deus, quando olha, ele sabe quem é quem. Amém? É tremendo o nosso Deus. Aí o 25 diz assim, portanto assim diz o Senhor, Jeová, agora, olha só, tornarei a trazer os cativos de Jacó. Por quê? Quando caíram muitas espadas, muitos foram para o cativeiro, ficaram presos. Olha só, Deus permitiu e ele diz, agora eu vou tirar. Ele tem os propósitos dele. Ele mostra para o povo que ele é Deus e que ele é justo. E que ele é verdadeiro. Muitos não acreditam, mas Deus é verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Ele é verdadeiro. Acredita ou não, ele continua sendo verdade. Amém? E diz assim, do cativeiro de Jacó. A ele quando trazer, ele vai, e me compadecerei de toda a casa de Israel. É o que acontece nos dias de hoje. Muitos estão sendo levados, né, para o leito, para isso, para aquilo. Muitos perecem. Mas Deus sempre se compadece, porque a ira de Deus não permanece para sempre. E nunca vai permanecer para sempre. Mas tem uma coisa que permanece para sempre em Deus, que é o amor. O amor permanece para sempre.
Amém? A ira dele é para corrigir, para a justiça é aquilo, mas o amor é para sempre. Por quê? Porque quando estivermos com Deus lá vai habitar a ira? Só o amor, que é Deus cuidando de nós. Olha a diferença. Amém? Diz assim também, ó, como ele diz, né, aqui, quando ele diz, né, que a casa de Israel, né, terei zelo pelo meu santo nome. Por que ele vai fazer, né? Continuando ali, quando ele fala que se vai compadecer, é porque ele tem um zelo pelo nome dele. Amém? Nós temos que conhecer que ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor, e ele tem a promessa de salvar, resgatar daqueles que se voltam para ele. Então ele zela por aquilo. Se ele repudiasse tudo aquilo, ele não estava zelando pelo nome dele, mas Deus zela pelo nome dele. E nós temos que zelar não só pelo nosso nome, mas pelo nosso Deus. Amém? Na nossa vida e onde nós estiver, temos que zelar o quê? Cuidar do nome dele. Onde você estiver, às vezes em qualquer lugar, eu louvo e agradeço a Deus. Cada um, não queira ninguém ser igual ao outro. Às vezes a gente quer imitar na questão do que é bom. Do que é bom, mas na tua caminhada você vai ter o teu modo de adorar. Você tem uma referência boa, que se pegar referência ruim também vai seguir para o lugar ruim. Mas se você tem uma referência boa, segue a referência boa, aquela que edifica você diante da presença de Deus, aquela que te firma o teu passo na direção de Deus. Depois, você mesmo já vai pisar com tudo que tu aprendeu, com aquele que foi espelho para você, pela palavra, tu vai ter o teu modo de andar mais firme, na verdade. Amém? Tu não vai conseguir andar igual ao outro, mas o outro seja uma referência para você. Ó, nós vamos conseguir ser igual a Jesus? Mesmo quando ele teve em carne aqui na terra? Não, ele sofreu, dor, tudo isso, mas a gente não vai conseguir. Mas ele não é uma referência para nós? Não é a referência dele que nos faz a gente começar a se moldar a nós mesmos? Pela boa referência do nosso Senhor que passou aqui na terra e deixou até a palavra está para nós também. Amém? Então isso nós temos que observar. Aleluias. E diz assim mais, o 26, ó, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Vamos entender, aqui nós não estamos na presença de Deus, vamos assim, não vou falar se tem alguém diferente ou não pode, vamos assim, vamos usar de exemplo. Aqui está falando que na presença de Deus nós estamos seguros. Não foi o que falou aqui? Né? E levarão sobre a sua vergonha e toda a rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Olha só, o povo se corrompeu na presença de quem? De Deus. E na presença de Deus eles estavam seguros. Por isso que falou que levou tudo aquilo sobre eles quando eles estavam seguros. Olha como devemos, aí que nós vamos entender, porque tem muita gente na presença de Deus e acaba indo para o cativeiro, de uma forma ou de outra. Porque quando estava seguro, em vez de continuar, começou a debandar ou pisar em passos errados, desviar, alguma coisa aconteceu ali. Então, se a gente se afasta da presença de Deus, saiba que vai vir peso sobre nossas vidas, não tem jeito. Fique na presença de Deus. Eu falei, fica na presença de Deus, fica na presença de Deus. Não desista de estar na presença de Deus, porque Ele muda a tua história. E na mão dele você está seguro. Mas começa a debandar, vai afastando. Aí acaba vindo Deus lá assim, então tá, vou deixar ele ver para ver se ele acorda e saber que eu sou Deus. Deus ele faz isso porque ele ama, que se ele não amar, deixa para lá. Se deixar a gente para lá, a gente não perece. Porque nós necessitamos do perdão, da misericórdia, da força, do renovo. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, precisamos do Espírito Santo. Se largar para lá, nós estamos mortos, ainda que esteja andando, mas está morto. Está morto para aquilo que é eterno. Você está vivo para o que vai ser passageiro, daqui tu morre o eterno, como é que fica? É morte.
ou é vida? Então Deus, ele nos mostra pela palavra. Ele é tremendo no que ele fala. Olha o 27. Quando eu os tornar, Deus faz o que for, mas ele tem o prazer de trazer de volta o povo dele. Amém? Mas nós vemos que na caminhada muitos perecem e não dá tempo de voltar. Aí a gente tem que entender isso. O risco que corre em sair e não poder voltar. E uns são resgatados para a salvação e muitos se perdem. Olha o perigo da gente estar fora da presença de Deus e declarar Deus na nossa vida sempre, independente de qualquer coisa, não afastar da verdade. Amém? Aleluias. Olha só, quando eu os tornar a trazer dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos. O que é ajuntar da terra de seus inimigos? Tirar você da mão. Quantos você vê que vai parar na mão do inimigo, ainda está com vida, Deus ainda resgata, ele tira e traz para o lugar de adoração, traz para a casa dele, traz para a igreja. Já viu quantos foram? O inimigo conseguiu, mas Deus ainda tirou lá, mas muitos perecem. Então a gente tem que ter o cuidado de não ir, porque pode perecer. Mas muitos Deus já resgata. Nós vimos que Deus resgatou até aqui mesmo, em muitos lugares Deus resgata ainda e traz com vida. Amém? Mas temos que ter o cuidado, aleluia, de seus inimigos. E for santificado neles aos olhos de muitas nações, e ver nele de novo a presença de Deus. Deus vê, aí aqueles que viram o que Deus fez, vai ver também que aquele Deus de misericórdia trouxe de novo, e tem que saber que houve algo diferente ali, perceber que Deus voltou, Deus fez, e que ele está diante de Deus. Amém? Então isso nós temos que ver, porque os dias de hoje está acontecendo muito, e vai continuar acontecendo desse jeito. Mas quando nós temos a oportunidade de ouvir, nós estamos tendo consciência daquilo que é verdade, que Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele é tremendo. O 28 diz assim: então saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eles têm que reconhecer quem é o Deus na tua vida. Mas como reconhecer? Pelas coisas de Deus que está sendo transformada na nossa vida. Não, antes, quando vira as costas, não tem como reconhecer um Deus naquela vida. Mas se Deus está trabalhando, você está diante dele, você está aí aprendendo, as pessoas têm que saber quem é o seu Deus. Amém? O nosso Deus não fica oculto diante de nós, nem diante das pessoas olhando para nós. Tem que saber que Deus está na nossa vida. Tem que reconhecer que ele é o seu Deus. Vendo que eu fiz, vendo que eu os fiz ir a cativeiro, olha só, entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Olha só, ele não falou dos que caíram. Todos aqueles que eles trouxe, que Deus trouxe, Deus não excluiu. Ou seja, eu trouxe, mas não te... mas você sai. Aqueles que voltam e vão a Deus e Deus resgata, Deus não exclui da obra, da vontade dele, da presença dele, entendeu? Na verdade, nós mesmo é que nos excluímos da presença de Deus, porque a presença de Deus está sobre todo aquele que se voltar com o coração aquebrantado, Deus não vai rejeitar. Mas aqui Deus fez uma correção, muitos se perderam, e todos que voltaram, todos que conseguiram voltar, como hoje, né? A pessoa desvia às vezes, vai para lá ou para cá, e ainda pela misericórdia, pela oração do justo, né? Ou da família, da mãe, do pai, quem for, Deus vai, traz de volta, não exclui ele inclui ele na presença, na obra dele novamente. Amém? Então a gente tem que estar atento a isso, porque muitas das vezes a gente pode ser preciso ser incluso, e muitas das vezes através da nossa oração outros vão ser inclusos, e Deus não vai rejeitar. Amém? Porque ele vem, quando vem, Deus não rejeita. Ou quando ele traz, ele também não traz para jogar, ele traz para juntar ali um povo só, uma nação, para voltar de novo para a presença. É algo tremendo. Então, Deus se mostra o que ele é, não só para nós, mas para aqueles também que não acreditam. Amém? Aqueles que não acreditam também vai saber quem é Deus. Você pensa que não vai, não acredito em Deus, não importa, ele vai saber quem é Deus. Mas para nós também, Deus mostra que ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim agora o 29: nem esconderei mais a minha face deles. Olha só, Deus vai estar olhando para o seu povo. A diferença de Deus virar o rosto para a gente entender, não é que ele não está vendo, mas ele virar para a gente entender que é como ele já deixasse para lá, já não me interessa mais olhar para aquilo. Mas ele diz que traz e a minha face voltará para esse povo. Amém? A face de Deus está voltada para nós.
E nós temos que ter o entendimento que quando ele fala de voltar, é porque ele está movendo, é porque algo está acontecendo ao qual chama a atenção dele, do povo. Porque quando começa as coisas ao contrário, que ele vira ou ele aparta o povo, é porque o povo já não está se achegando a ele, está se afastando por vários motivos. Mas ele fala que depois de tanto transtorno, de tantas coisas que acontecem, o povo dele nunca vai perecer e sair da face da terra no período ao qual alguém quiser tirar. Já tentaram, não vai conseguir nunca, porque ele faz prevalecer. Amém? E o dia dele pegar tudo aquilo e se juntar na glória, que vai ser algo diferenciado diante da presença do Altíssimo, amém? Aí já é parte de arrebatamento de final dos tempos mesmo, está diante do nosso Deus naquelas moradas. Mas aqui está falando que nem esconderei mais a minha face deles, do povo, né? Quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. O que ele quer dizer? Olha, é tão tremendo que ele falou algo aqui, derramar, né? O meu espírito sobre a casa de Israel. O que ele quer dizer? Que a minha presença estará ali. Se a presença dele está em nós pela ação do Espírito Santo, ele está em quem? Em nós. Ele está nos vendo. Amém? Você vê que para a gente ter a presença do Deus poderoso, a ação do